Jorge William. Queria deixar meus parabéns a vocês por serem imparciais, não deixarem o clubismo falar mais alto, principalmente ao B10 em relação ao pênalti. Vergonhoso. Ainda não escutei a opinião de Simões, então vai escutar agora. Primeiro o B10. Quero escutar o B10. Cara, então, vamos lá. Tipo assim, são duas coisas, né? Tem gente que, porra, olha o lance e fala assim, não tem contato. Pô, tem contato, só que o contato é o Pedro arma o chute e o Pedro Augusto, que tá vindo na corrida, que eu acho que até para, porque ele vê que tá chegando perto, ele tem essa noção de espaço e fala assim, cara, se eu for nessa velocidade que eu tô, eu vou atropelar o Pedro, tá ligado? Mesmo sem querer. E eu acho que ele para uma distância considerável. Pô, irmão, desculpa, e se o Pedro armar o chute lá atrás nessa armação, a bola, o que é a ação do Pedro, para mim, isso que determina, porque para mim ele tá parado e é a ação do Pedro de armar o passe diferente, por exemplo, quando a gente falou sobre isso, tem lances que o jogador tá correndo, e aí ele no ato de correr, na ação de correr, resvala no pé do atacante e é penal. Ou seja, a ação é do defensor. Na minha visão do lance, por isso para mim não é pênalti, o Pedro Augusto freia, e aí o Pedro arma muito lá atrás. Então a ação é do Pedro de encostar no Pedro Augusto, tá entendendo? E aí por isso, não é que o Pedro chuta o chão porque ele é ruim de bola. É porque, de fato, quando ele arma o chute e a perna dele resvala na coxa do Pedro Augusto, isso faz com que ele perca o ponto de contato e aí não acerte a bola, acerte o chão. Isso, para mim, no que eu entendo, no mundo ideal, para mim, não é nada. Não é pênalti de forma alguma. Só que, assim, eu acho que... eu até tuitei essa porra, tá? Eu acho absurdo o VAR não entrar nesse lance, continuo achando. Só que, assim, dá para entender porque não entra. Porque tem contato. Se não tem contato, se nessa armação do Pedro, acho que não resvala na coxa, o VAR não entra. O VAR entra, porque, pô, cara, Edna, você viu alguma coisa errada. Ele, de fato, só chutou o chão porque limitação técnica no lance. Mas não foi isso. Acho que a resvalada faz com que ele erre a bola. Só que, para mim, isso não é o suficiente para ser pênalti, muito por isso, porque eu acho que a ação do Pedro Augusto é de frear. E aí bate. Enfim, não acho. Cara, vamos lá. Eu aceito essa interpretação, tá? Só que na minha cabeça funciona basicamente com o mesmo conceito do cara que tem dois jogadores correndo em velocidade ali e existe um mínimo trançapé e o cara cai. Por quê que eu acho isso? Eu acho que quando o cara lançar enquete, arma o chute, pra mim, na minha visão, ele meio que ganha preferência da jogada. Então, tipo assim, ele fica exposto. Porque quando você tá chutando, da mesma maneira que você tá correndo em velocidade, quando você tá chutando, quando você tá levando o pé à bola, qualquer toque ali simplesmente te derruba. Por exemplo, vou falar uma afirmação que pra mim é um fato, tá? Não é uma opinião. Eu quero saber se você concorda se é um fato ou não. O jogador do Fortaleza derruba o Pedro. Pra mim isso é fato. Você pode derrubar alguém sem ser falta, tá? Se você trava a bola, o cara cai, você derrubou o cara e não fez falta. Não tô falando que é um fato que foi falta. Tô falando o seguinte, o Pedro só não chuta a bola e cai pelo toque que ele sofre do jogador do Fortaleza. Você concorda com isso? Porque eu não acho que ele sofre. A ação é dele, mas assim, é pelo toque. Ele cai pelo toque. Sim, claro, isso é claro. Nos resta a interpretação se o toque é faltoso ou não. Perfeito. Mas que existe um toque que tira qualquer chance do Pedro fazer o gol, existe. Perfeito. Pode ter sido causado pelo Pedro, pode ter sido causado pelo jogador do Fortaleza. O que eu acho quando o cara tá chutando no movimento do chute, ele é meio intocável mesmo. Porque assim, você pode reparar, eu prestei atenção nisso. Quando o Pedro começa o movimento do chute, o jogador do Fortaleza não estava onde ele toca o Pedro. Ele chega naquele lugar durante o movimento de chute do Pedro. Ou seja, para mim, ele ocupa um lugar onde a preferência era o Pedro. Se ele dá um toquezinho na bola e o Pedro chuta ele, para mim não é pênalti. Porque ele, antes de fazer um contato com o Pedro, ele participa efetivamente da jogada, tirando a bola e tomando de volta a prioridade para ele, porque ele tocou na bola. Então a jogada era dele. O Pedro ali, para mim, tem a posse de bola, ele ia chutar, era uma jogada perigosa e, para mim, ele é tocado, porque durante o movimento, o jogador do Fortaleza chega onde a perna dele naturalmente ia passar. Então, pra mim, isso é pênalti pra caralho, assim. Pra mim. Pra mim, isso é pênalti pra caralho. Foi a mesma leitura
como o do Cuiabá, pra mim também é pênalti. Foi a mesma leitura do grafite do LED, por exemplo, na transmissão, né? Para mim não, mas eu entendo essa tua leitura. E assim, dá para discutir o lance assim, tá? Dá para discutir o lance assim. Agora, o que não dá é pra galera vir teoria da conspiração. Meu Deus, óbvio que ia ter um pênalti para o Flamengo, não sei o que aí, enfim. Inclusive, eu nem sei se um famoso jornalista, que geralmente ele aparece nessas horas. Talvez não, porque tinha um time aí já pra jogar, tá ligado? Pode ser. Aí pode ser que não tenha visto. Mas enfim, cara, é isso, assim, pô, mano, só reforçando aqui, cara, a gente, como você tá vendo aí, a gente discordou do lance. Pô, mano, se tem uma parada, eu não fico muito no autoelogio não, mas se tem uma parada que a gente, pô, que pode confiar na gente, é que a gente vai dar a nossa opinião do lance, tá ligado? A gente não vai se cegar pela camisa que tá ali. É o nosso time, a gente é Flamengo, assumido, caralho. O Bruninho, inclusive, tá indo contra o Flamengo. Como nós dois aqui concordamos que não teve falta no Wesley no lance do gol. Então, assim, mano, eu acho que se não dar esse pênalti, eu não ia abrir a live aqui falando desse pênalti, reclamando desse pênalti, caralho. Porque, mano, tá tudo dentro do contexto do futebol brasileiro, que tem uma arbitragem de merda. Então, assim, nesse caso, não tem erro. Tá provado que não tem erro. Porque, porra, tá aqui duas pessoas que torcem pro mesmo time com visões completamente diferentes do mesmo lance. Então não dá pra falar que isso é um erro. Porque se eu concordo, o Bruno não concorda, por que a minha opinião vale mais que a do Bruno? A Edna, por acaso, concorda comigo. Se ela concordasse com o Bruno, ela não ia dar. E eu não ia poder falar que foi um erro, pô. Então, no mesmo lance, mesma coisa com o lance do Fluminense. Mesma coisa com o lance do Fluminense. Que, porra, naquele lance tem duas interpretações, né? Da falta do Bruno Henrique e o pênalti em si. Porra, irmão, tu falar que é um erro de arbitragem, uma coisa que, de dois lances, tem duas interpretações para cada lance, que um monte de gente teve, não dá pra falar que foi erro. Pra mim, esse é o caso. Acho que um lance totalmente interpretativo. Pra mim, o único jeito de tirar esse pênalti é a imagem mostrando que não existiu nenhum toque, o que é impossível. Porque, tipo assim, só se o Pedro fosse um lunático, porra. Caralho, mas ele chuta o chão em cheio, tá ligado? É uma parada que dói. O que não dá pra discutir é que não tem o contato. É porque, assim, tem muita gente que na hora de discutir, por exemplo, grupo de WhatsApp, a galera bota o videozinho curto, né, um gifzinho, com o lance do lado, que é onde não dá pra ver o contato. Aí, tipo assim, aí tu, caralho, que absurdo. Quando tu vê de trás, tu vê que, de fato, tu resvala, o que pra mim não é suficiente pra ser pênalti, mas entendo o teu ponto de vista. E, enfim. Enfim, é isso, gente. Assim, o Flamengo não... Porra... O Flamengo foi prejudicado nesse campeonato algumas vezes, o Flamengo já foi beneficiado nesse campeonato, o Flamengo vai ser de novo, enfim.